passagem bíblica são pouco citadas, porque fala muito do dia que Salomão inaugurou o templo, porque o templo era a coisa mais luxuosa, as paredes eram forradas com ouro, a estrutura foi feita com pedra preciosa, os corrimão era de ouro, tudo coisa mais linda, coisa com só para realeza, muito ouro, muita pedra preciosa. Então muitos falam da inauguração do templo de Salomão, mas poucos citam do dia que Moisés inaugurou o tabernáculo, algo que era muito mais simples, que era feito com madeira e com couro de animal. Quer dizer, algo bem mais simples, só que dá mais trabalho, irmão. E pior, no meio do deserto, aonde a escassez está todos os dias, aonde a dificuldade de achar uma madeira, de achar o animal para tirar esse couro é muito maior. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, é o que Deus falou para Moisés. Talvez nós estamos dentro da igreja e não entendemos ainda o que Deus quer conosco, qual é a verdadeira intenção de Deus com nossa vida. Eu me lembro quando Jesus falava sobre quando o espírito maligno sai de uma vida, sai da vida da pessoa, que quando ele chega nos lugares áridos, ele olha e lembra que ele fala: voltarei para casa. Quer dizer que ele entende que a pessoa é a casa dele. Isso o espírito maligno falando. Entende que a pessoa é a casa dele. Aí eu entendo na Bíblia também outra coisa. Talvez você vai pensar que eu não estou falando da mesma coisa, mas eu estou falando da mesma. Que Deus não habita em templos feitos por mão humana. E que templo que ele habita, irmão? O templo que ele fez, o templo que ele criou. Que templo é esse que ele habita? Eu e você. Foi o templo que ele criou. Paulo disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós somos templos, nós somos casa. Se nós somos casa, alguém tem que habitar nesta casa, alguém tem que morar nesta casa. E é isso que precisamos entender. Quem nós estamos colocando para morar nessa casa? Quem estamos colocando para habitar nesse templo? Nós adornamos a nossa casa, nós cuidamos da nossa casa. Você não vai querer ver as paredes rachadas, você não vai querer ver a sua casa com as telhas quebradas, você não vai querer ver a sua casa tudo quebrando. Quando acontece isso no ser humano, com a vida torta, com a vida dando errado, você se pergunta: quem está morando nessa casa? Será que é Deus ou será que é o diabo? Porque quando Deus entra na casa, quando Deus entra no templo, a primeira coisa que Ele faz
ele refaz a casa, ele reforma a casa, porque ele é um construtor e mais, ele é o carpinteiro. Já parou para pensar por que Jesus tinha que ser justamente um carpinteiro? Porque a casa precisa de teto. Às vezes a casa é simples, é feita de madeira, conhecida como pau a pique. Às vezes eu me sinto uma casinha feita de madeira, uma casinha pequena, mas que o Senhor Jesus, como Ele é carpinteiro, Ele sabe trabalhar na madeira, Ele sabe deixar a casa de pé, Ele sabe deixar o teto reforçado, para que o teto não caia. Você não está entendendo? Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo para você assim, ó: eu tenho cobertura para a sua vida. Você sabe o que é isso? É quando o inimigo vier tentar te atacar por cima, a cobertura está na sua vida, e o diabo não vai conseguir te atacar. Mas aí o que nós lemos foi justamente o que Deus disse para Moisés no Monte Sinai: Moisés, vem aqui, que eu quero te mostrar algo que para você fazer. E Deus começou a mostrar para Moisés, mostrar o tabernáculo antes de fazer, mostrar a arca antes de ser feita, mostrar o candelabro, mostrar o altar, mostrar a mesa, a pia, mostrar por dentro do tabernáculo o lugar santo, o santo dos santos, aonde vai sacrificar o sacrifício, o animal, aonde vai queimar o incenso. Deus começou a dar tudo isso para Moisés, e Moisés olhando para Deus, vendo aquilo tudo, chamando a sua atenção: mas por que Deus está falando isso para mim? Mas por que Deus está mostrando tudo isso para mim? O que Deus quer com isso? Uma tenda no meio de Israel, feita com couro. Um Deus tão poderoso como esse poderia me pedir um templo gigantesco, poderia me pedir um templo forrado de ouro, poderia me pedir pedras preciosas, mas está me pedindo uma tenda, e para colocar uma arca, um caixote coberto de ouro, por dentro e por fora, com tampa de ouro, com 2 querubins em cima. Mas aí ele vai passando, quando ele desce, ele começa a delegar para cada um o que tinha que ser feito. E Deus deu capacidade para homens que talhavam o ouro, trabalhavam na madeira, mulheres que costuravam, fez as roupas do sacerdote, fez a cortina que separava o santo dos santos, foi dando tudo. Os homens foram fazendo, as mulheres foram costurando, foram fabricando a arca. A Bíblia diz que a arca não tinha nenhuma emenda, parecia que foi feita direta no molde, com tamanha perfeição. Mas aí depois que eles fizeram tudo pronto, Moisés levantou a tenda, cobriu com o couro, cobriu toda a tenda, ali já estava pronta o tabernáculo de Deus, aonde eles iam cultuar a Deus.
E nesse tabernáculo, talvez você nunca parou para pensar, mas tinha parte onde as pessoas entraram para cultuar a Deus, o átrio. Tinha a parte que o sacerdote louvavam e adorava a Deus, fazia os rituais conforme Deus tinha dado. Tinha o altar de incenso e tinha um lugar reservado. Que lugar é esse? Eu penso comigo que este lugar é o lugar de intimidade que toda casa tem. Toda casa tem um lugar que você recebe tua visita. Toda casa tem aquele lugar que você se alimenta. No templo de Deus tinha também. Tinha a mesa dos pães, que continha 12 pães. Cada pão representava uma tribo. E tinha um lugar de lavar as mãos. Toda casa tem um lugar onde você se limpa, onde você se purifica. E toda casa tem, embora que seja pequena, mas tem um lugar de intimidade, que é só o dono da casa vai, e a pessoa da qual esse dono se relaciona. Talvez você não está entendendo o que Deus está querendo falar nesta palavra de hoje. Sabe o que Deus está querendo falar contigo nesta noite? Deixa eu fazer morada na tua vida. Deixa eu fazer morada na sua casa. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Deus olhava de cima e viu o povo de Israel dormindo em tendas, dormindo em barracas. Deus não pediu casa diferente da deles. Deus pediu casa igual a deles. Eu quero morar no meio do meu povo. Eu quero sentir o que meu povo sente. Eu quero ver o que meu povo está vendo. Deixa eu fazer morada na tua vida. Deixa eu fazer morada na tua casa. Sabe por quê? Porque quando Israel via a nuvem descer, Israel sabia, é aqui que é para mim ficar. Quando a nuvem se levantava, Israel sabia, é hora de caminhar. Não entendi, irmão? Deus está falando, deixa eu fazer morada, porque quem vai te guiar vai ser eu. Alai, do, quebécia, managai. Deixa eu fazer morada. A gente não entende, irmão, o que Deus realmente quer conosco. Como pode um Deus tão poderoso querer morar em nós? Imagina aquela casinha pequenininha, mal tem espaço. Aquela casinha que às vezes por fora pode estar bonitinha, ali pintada, mas que precisa de reforma, precisa de ajuda de alguém que saiba mexer na casa. Isso é nós. É exatamente esta casa. E às vezes nós deixamos pessoas entrar na nossa casa, em nós, aqui dentro, ó. Nós colocamos aqui dentro quem não deveria colocar, quem não era para ter oportunidade de entrar, nós colocamos. Aliás, nós damos a essas pessoas
algo que é exclusiva de Deus, algo que é exclusiva. Quem fez a casa, algo que tem que ser dado àquele que construiu, que levantou a casa. E você sabe qual é o maior problema? Que nós chamamos Deus às vezes para entrar na casa. Nós convidamos Deus para entrar na casa. Deus entra na casa. Aí Deus começa a trabalhar na casa, começa a reformar a casa, começa a mexer na estrutura, começa a reforçar a estrutura, começa a tampar as brechas, as trincas, começa a trocar a janela, para o ladrão não entrar. Ele troca a porta para o ladrão não ter oportunidade, não ter a brecha de entrar. Aí quando a casa está toda adornada, está terminada, aí vocês sabem o que acontece? Nós põe o dono da casa para fora. Aí a casa fica abandonada. A casa fica jogada, porque expulsamos o dono, expulsamos aquele que levantou a casa, expulsamos aquele que reformou a casa, expulsamos aquele que transformou a casa. Aí entra outro. Esse outro não perde a oportunidade. Esse outro não pode ver uma brecha que ele entra. Só que ao invés de ajudar a levantar a casa, transformar, reformar a casa, ele bagunça. Ele começa a arranhar a parede. Ele começa a colocar lixo na casa. Sabe o que é isso? Ódio, ira, tristeza, solidão. Você sabe quem coloca isso em você? É o diabo que coloca isso. Se o diabo está na casa, meu irmão, é isso que ele vai colocar na tua vida. Sabe o que Deus está nos dizendo hoje? Deixa eu fazer morada. Tira esse inquilino que está nessa sua casa e deixa eu morar na tua casa. Deixa eu mudar, deixa eu transformar. Nós devemos mudar de posição, irmão, mudar de atitude diante de Deus. Quantas das vezes Deus vem? Lembra que Jesus disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei. Cear está falando de unidade, está falando intimidade, irmão. É o que Jesus quer ter conosco. Intimidade. Jesus nos trouxe aqui hoje para nos dizer: deixa eu entrar na tua casa, deixa eu entrar na tua vida, porque eu quero pôr em ordem as suas estruturas. Talvez a casa está quase tombando, talvez a casa está quase indo a ruínas, mas hoje Ele te trouxe aqui para te dizer isto: deixa eu entrar e fazer morada. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Se o templo é do Espírito Santo, então deixa Ele entrar no templo. Fala para Ele nesse momento. Na hora que você for orar, já fala para Ele logo. Não perca tempo. Espírito Santo, o templo é do Senhor.
Entra e faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser tirar, tira. Se o Senhor quiser colocar, coloque. Mas faça do teu jeito. Você sabe o que Deus está falando? Para de querer fazer do seu jeito. Para de querer fazer da sua maneira. É hora de fazer do jeito de Deus, meu irmão. É hora de fazer do jeito do Espírito Santo. Porque quando nós fazemos do nosso jeito, nós damos com a cara na parede. Nós se esforçamos muito e nada acontece. Por quê? Porque o jeito tem que ser de Deus. A maneira tem que ser de Deus. É hora de mudarmos. É hora de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te traz aqui. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que vai nos levar em direção ao noivo. Você está vendo a importância que Ele tem na nossa vida? Se a Bíblia diz que você é o templo dEle, então nós somos templo dEle. Amém? Quem recebe esta palavra, aplaude ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.